Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando. E cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele é muito importante. E o nosso trabalho flui porque cada elemento é um dente da engrenagem. Então não tem um dente que é menos importante. Então a gente tem que lembrar assim que nós somos importantes e lembrar da importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espíritos Primordiais 7. É muito importante assim lembrar assim, porque esse plano é o 5º degrau, porque no 4º degrau nós falamos da Ilha das Rosas, da Ilha dos Lírios, da Ilha do Cisne e da Ilha da Justiça. E no 5º degrau nós temos nesta ilha a Ilha das Anunciações, das Realizações. Nessa ilha vive Ismael, ele é o superior dessa ilha. E Ismael também, numa época anterior, ele educou Abdruscrim e depois ele veio como João o Batista, anunciando a vinda do Filho de Deus. Posteriormente ele veio como João, trazendo o Apocalipse, que hoje é conhecido pelos acontecimentos atuais. Ismael é o superior nessa ilha. E todas as anunciações da luz vem através de Ismael. Na criação, tem que lembrar que a luz primordial é a luz de Deus e que da luz vêm as irradiações. Então, as irradiações não é a luz. Num exemplo pequeno, fica bem fácil assim da gente observar um pertence que a pessoa tem ou o filho da pessoa, né? A pessoa sabe que aquele pertence, por aquelas irradiações que se encontram naquele pertence, o proprietário ou é a pessoa ou é o filho dele. As irradiações da luz vêm até Ismael e dá a ele as informações. E ele então transmite essas informações. Então Ismael é o superior no 5º degrau. No 6º degrau, nós temos o Castelo Branco. O Castelo Branco é uma denominação que não tem nada a ver com o nome de Castelo Branco que nós temos na matéria grosseira, onde vivem as duas primordialmente criadas que trouxeram o Filho de Deus e o Filho do Homem. Maria, vibrando no amor, trouxe o Filho de Deus. E é bem importante lembrar assim que elas também precisavam de uma mulher na condição assim de espírito humano para que essas irradiações pudessem realizar. E Terese vibra na vontade de Deus. Então o Filho do Homem veio através dela. Então nós temos que lembrarmos assim que não existe lacuna na criação. E nós temos que lembrarmos assim que todas as coisas já se encontram na criação de uma forma que já se encontra numa determinação. Como os espíritos humanos se encontram num processo de distanciamento da luz, numa condição assim de achar que somos importantes, então nós não nos aprofundamos. Então nós vamos recebendo as denominações e não temos um aprofundamento e não nos aprofundamos na significação. Então cada espírito humano é responsável. O caminho que nós caminhamos é o caminho que vai nos levar para as alturas ou vai nos colocar de uma maneira que nós vamos perdendo a saúde. E se nós não entrarmos de novo nas trilhas certas dos caminhos, nós seremos triturados. Então essa condição assim de achar que o amor de Deus tem aquela condição de aceitação, de perdoar, de aceitar as transgressões que nós fazemos, que nós fizemos, então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem um tempo, porque observando, todas as coisas têm um tempo.
Uma criança no seu período de escola, ela tem um tempo para assimilar aquelas informações. Se ela não fizer um esforço, se ela não for orientada ou exigido dela que ela tenha esse esforço, então naquele ambiente de ensino ela vai ficar um tempo. Um tempo depois ela não poderá mais frequentar aquele ambiente, justamente por esse motivo. Os que se encontram naquele ambiente são novos, aquela criança que não se esforçou, ela já se encontra mais envelhecida, então naturalmente aquela criança não quer ficar junto com aqueles pequenos. Na criação é o mesmo procedimento. Então o espírito humano ele tem um tempo para assimilar as informações e compreendê-las. Um tempo depois ele também perde a oportunidade. Então, no sexto degrau tem o castelo branco, que vive essas duas primordialmente criadas. Então, essa denominação a pessoa tem que lembrar que não tem uma referência com o termo que existe nosso de matéria grosseira sobre castelo. Então, essas duas primordialmente criadas fizeram a ligação para que o Filho de Deus viessem para a matéria grosseira, o Filho do Homem viessem para a matéria grosseira. E elas precisavam de um espírito humano que vibrassem na mesma condição. Então Maria precisou de um espírito humano que vibrasse no amor, pois Jesus é o amor. Tem essa relação assim. As mulheres terrenas não teve ligação com o núcleo divino do Filho de Deus. Elas tiveram ligação com os espíritos primordiais que fizeram a ligação. E essa ligação continuou 40 dias depois. Então houve esse desligamento e as mulheres terrenas tiveram que caminhar como caminhavam anteriormente sob esta condição. E é bem importante a gente ir observando dessa referência, devido ao fato assim de nosso conhecimento do nascimento do Filho de Deus, da importância que teve, das anunciações que foram feitas, e a mulher que trouxe o Filho de Deus na condição terrena, um tempo depois ela esqueceu de todas aquelas situações. E é bem interessante porque se nós não fizermos um esforço para lembrar daquilo que foi importante para nós, daquelas informações quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, um tempo depois a gente vai para o esquecimento. Então, na matéria grosseira, é muito trabalhoso a gente evoluir, justamente porque não tem uma referência fora que nos auxilia. Então, a pessoa tem que caminhar com ela só e ela mesma fazendo o esforço que ela precisa de fazer. E nós temos que lembrarmos assim, que todos os animais fazem esforço. A gente observando assim qualquer animal que fica nas nossas imediações, exceto aqueles que são criados dentro da moradia. Então aqueles que são criados dentro da moradia, muitas vezes eles são prejudicados, porque o jeito que aquele que tem esse animal que fica dentro da moradia acaba prejudicando o animal. Mas os animais que são criados soltos nas proximidades da nossa moradia, e a gente vai observando assim o trabalho que eles fazem de ter o alimento, de proceder de uma maneira, eles mesmos cuidando da sua higiene. Então nós vamos confirmando assim que tem um esforço. O espírito humano, ele através do seu jeito de evoluir, ele foi tendo um procedimento da manutenção do seu corpo ser mais fácil. Mesmo nas regiões mais difíceis, a pessoa tem a possibilidade de fazer o armazenamento do alimento para aquela época do ano que tem escassez. Então nós temos essa capacidade de possibilitar assim um armazenamento. Devido a isso, nós tínhamos que aproveitar também para conhecer melhor os ensinos, para ir observando. Dentro de nós tem uma parte muito importante que é o nosso espírito.
E o ser humano, ele se torna ser humano por causa do espírito. Então essa naturalidade nós tínhamos que ir desenvolvendo, porque todos nós conhecemos crianças numa determinada idade, nos seus 2, 3 anos aproximado. A criança, ela fala o nome dela e fala que ele não quer aquele alimento, ou muitas vezes ela fala que se ele pode mais um pouco daquele alimento. Então fica bem distinto assim a parte que tem dentro de nós, que é o espírito, e a parte da matéria grosseira, que é a manutenção desse corpo. Devido às facilidades que a vida vai nos apresentando para a nossa sobrevivência, então nós tínhamos que aproveitarmos esse tempo e começar a perceber como nós somos, como nós nos encontramos, qual é a referência que nós damos para as outras pessoas. Tem muita importância, sim, porque as outras pessoas aprendem com a gente. Fica bem fácil, assim, da gente observar no caso de formação de um filho. Aquele adulto que é responsável fala assim, faz como o seu pai faz, como sua mãe faz. Quer dizer que o comportamento, o jeito, as vestes estão de acordo, possibilitando assim, para aquela fase da vida, ser um exemplo. E depois nós vamos fazendo os aprimoramentos, né? Ensinando como a criança utiliza o talher, o procedimento dela alimentar-se, essa naturalidade. E então nós sabemos assim que evoluir também tem que observar a vida interna dele. Os planos espíritos primordiais 7. Então, primeiro vem o 5º degrau, onde se encontra Ismael. Ismael educou Abdruscri numa época anterior. Depois ele veio como João o Batista, anunciando a vinda do Filho de Deus. E depois ele veio também trazendo o Apocalipse de João, que é esses acontecimentos que nós estamos presenciando e vivenciando. Nenhuma pessoa tem dúvida quanto às anunciações de João, do Apocalipse. É bem interessante porque muitas pessoas vão empurrando para frente as anunciações. Então acham assim que esses acontecimentos serão para daqui a tantas décadas. E a gente vai observando assim, as referências que fazem sobre os acontecimentos de tantas décadas depois, a gente vê que já aconteceram. Aquele que julgou que seria por um período muito distante ainda pela frente, vai acontecendo assim, que esses acontecimentos não estão para uma época longínqua, já se encontram na nossa época atual. Então a gente pode ir confirmando assim, que na nossa moradia, com os nossos, ainda não aconteceu. Mas se a gente observa assim, na rua que a gente mora, a gente vai confirmando assim que esses acontecimentos já têm acontecido. No 5º degrau tem esta condição muito importante, que o superior, o rei e o sacerdote desse 5º degrau é Ismael. Depois tem o 6º degrau, que tem o Castelo Branco, onde vivem as duas primordialmente criadas. Foram os invólucros do Filho de Deus e foi o invólucro do Filho do Homem. Então as anunciações sempre acontecem. No 7º degrau nós temos também uma condição muito importante assim, que tem um criado que chama-se Ismael, e ele também recebe as irradiações de Ismael. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que a maneira que existe para que nós tenhamos um desenvolvimento, evidentemente que as pessoas estão sempre procurando, achando que o desenvolvimento é ter mais cultura de banco, é ter mais um recurso financeiro, poder utilizar mais o tempo dela que ela tem para o seu corpo físico, e a gente vai confirmando assim que o desenvolvimento não é assim, porque quando uma pessoa usa o corpo dela
para ir para localidades, para mudar de ambientes, não tem tempo de ter uma recomposição, não tem tempo de apresentar um sistema de compreender melhor as responsabilidades que ela precisa de ter para a sua vida diária, para ela apresentar o melhor desempenho, uma condição de apresentar um sucesso naquele ambiente de trabalho. Então, o desenvolvimento é como a pessoa conhece os ensinos, o procedimento que ela precisa de ter para continuar segura naquilo que ela precisa. E é bem interessante porque muitas pessoas ficam inseguras, com muitas dúvidas. Então muitos acham assim que é perturbação do espírito. Não é perturbação do espírito. O espírito não tem a condição de ficar perturbado, devido ao fato da origem dele ser de uma condição superior. O que fica perturbado, a mente da pessoa, é o cérebro da pessoa, justamente porque a própria pessoa que se encontra perturbada, ela não tem uma finalidade para a sua vida. Então ela está sempre à mercê de qualquer coisa que apresentam, à mercê da maneira de vestir, do passeio, de achar que ir para determinadas localidades, ir vai fazer bem para ela. Ela fica na sequência do tempo perturbada, justamente porque ela não tem uma referência dentro dela, um norte. Então quando Jesus fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, ele está dizendo assim que se a pessoa tem um norte, tem um conhecimento, quando larga o corpo, então tem a possibilidade de continuar tendo o aprimoramento. Cada plano desse da criação, ele é separado por mundos. Então, separação não permite que um outro de um plano passe para o outro plano. Somente com uma permissão especial, com os habitantes daquele plano que faz a separação, é que um espírito tem a possibilidade de passar para um degrau seguinte com uma permissão especial. Senão não tem essa possibilidade. Então cada plano desse da criação tem um envoltório, como a Terra tem um envoltório do ar que a protege. Isso fica fácil assim da gente ir observando os acontecimentos atuais com as viagens que apresentam para sair da atmosférica da Terra. Para sair tem que ter um envoltório especial e aqueles que saíram também eles têm que manter o sistema de vida que eles passam a viver fora da atmosférica da Terra, como se eles estivessem na Terra. E se eles ficam um tempo mais longo fora, então quando voltam, eles ficam no sistema especial de proteção, até o seu corpo outra vez possibilitar que tudo volta para o lugar. Devido à falta da pressão, então há uma dilatação das juntas. Aquele espírito humano não tem a condição de usar aquele corpo. Então é uma proteção natural. A mesma coisa acontece com cada plano, tem uma proteção natural. E que para um espírito passar de um plano para outro, tem que ser numa condição especial. Ele tem que receber um envoltório dos próprios habitantes, possibilitando assim que ele fique resguardado. Mas isso é bem interessante porque pela história são muito poucos os que conseguiram mudar de um plano para outro. Os planos espíritos primordiais 7. É bem importante assim lembrar que no 5º degrau é a ilha de Ismael. No 4º degrau é aquela condição muito importante da Ilha das Rosas, da Ilha dos Lírios e da Ilha da Justiça e da Ilha dos Cisnes. No 5º degrau é a Ilha de Ismael. Ismael veio num período anterior educando Abduscri e depois veio como João o Batista, anunciando o Filho de Deus, depois veio trazendo o Apocalipse de João.
que são os acontecimentos atuais. E no 6º degrau, nós temos o castelo branco, que é uma denominação que não tem referência com o castelo que nós conhecemos aqui na matéria grosseira. Nesse castelo vivem as duas primordialmente criadas, que foram os envoltórios de Jesus, que é Maria, vibrando no amor, que precisou também de um espírito humano que vibrasse no amor, na condição para que pudesse fazer a ligação. E Terese veio vibrando na vontade, trazendo o Filho do Homem, e que precisou de um espírito humano também com as mesmas condições para poder fazer a ligação. E elas mantiveram a ligação com esse espírito humano terreno 40 dias após o nascimento dos enviados da luz. Depois se retiraram, então as mulheres terrenas ficaram como eram anteriormente, sós. E as mulheres terrenas não tiveram a ligação com o núcleo inerteal dos enviados da luz. Então é bem interessante assim a pessoa ir observando as graduações. No 7º degrau, nós temos também a ilha de Patmos. Então nessa ilha só não é habitada permanentemente dos enviados da luz. Mas essa ilha é muito importante assim, porque todas as anunciações para os espíritos humanos partem dessa ilha. Então, todos os espíritos que são evoluídos vêm desta ilha para trazer as informações e as instruções. Então, nós sabemos assim que sempre tem espíritos fazendo a ligação, possibilitando assim mudar o grau em que aqueles espíritos humanos se encontram. Então toda a época foi assim, vêm os auxílios. Então dessa ilha nascem, naquela localidade, aqui na matéria grosseira, aquele espírito que apresenta a condição de fazer a ligação para um degrau seguinte, para meio degrau seguinte. Então a evolução é sempre nesta condição. E a gente vai observando assim que quando esse espírito que trouxe aquelas informações para aquele povo, ele então tem um período. Assim que ele vai embora, então não tem um sucessor que tenha aquela capacidade, aquela graduação daquele conhecimento. Se ele veio como um orientador, possibilitando assim melhores informações dos ensinos, de como resolver aquilo que precisa ser resolvido para aquele povo, então normalmente o que fica no seu lugar não apresenta a mesma coisa. A gente vai observando assim, no caso de uma pessoa que entende do plano de matéria fina, ela vê aquele plano e ela vê como é que pode resolver aquilo que está acontecendo. Então, no caso assim de uma pessoa que traz informação sobre a saúde, sobre o norteamento das pessoas, sobre o equilíbrio, o conhecimento de ervas, então assim que venceu o tempo dele, aquele que fica no lugar não apresenta a mesma condição. Então, normalmente, a gente vai confirmando assim que sempre querem enriquecer, sempre querem apresentar mais coisas ainda. Mas é bem sério, porque normalmente esse querer apresentar ou enriquecer aquilo que já foi trazido empobrece, porque não tem uma significação. Fica bem fácil assim de uma orientação para um funcionário, porque a orientação para o funcionário, aquele funcionário tem uma responsabilidade. Aquela responsabilidade tem que ser cumprida daquela maneira. Então, no caso, por exemplo, que se for uma responsabilidade somente para fechar a porta, é suficiente fechar a porta. Então, não é que vai chegar uma outra pessoa e a porta pode ficar aberta até a chegada do próximo, não. A orientação foi dada. É simples, precisa de fechar a porta. Então, a pessoa vai querendo enriquecer e vai querendo aprimorar, vai querendo facilitar. Não seguiu a orientação precisa. Então, quando vem
um espírito mais evoluído, auxiliar um povo em desenvolvimento, então as informações são sempre precisas. A gente vai observando também numa outra coisa bem simples, um jovem, uma jovem que está ajudando ali a mãe naqueles afazeres domésticos devido à idade em que eles se encontram. Então a mãe dá determinada orientação sobre o uso da faca. Então a mãe sempre fala do uso da faca, como precisa ser usada ou que não pode ser usada. Então depende da idade aí do jovem. O jovem, a jovem, vai usando erradamente. Então um dia aquele jovem ou aquela jovem tem um susto do jeito errado que ela usou. Então ela compreende aquela informação. Então a gente tem que lembrar assim que a informação, até que a gente venha a ter o amadurecimento, ela precisa de ser seguida conforme foi dada. Se a pessoa tivesse na condição de evoluído, então não teria necessidade de receber a informação. Então ela estaria na condição de dar a informação. Outra coisa assim bem importante é a pessoa lembrar assim, que nos planos da criação, todas as coisas são definidas e são firmes. Então o espírito humano é que precisa de sair desta condição de achar que pode ser diferente. Então o achar aí entra naquela condição assim de um acomodar. E quando a pessoa acomoda, que ela já sente segura, então há o desligamento. Há aquela condição assim de não apresentar a qualidade que precisa de apresentar para ficar naquele posto. Então a qualificação da pessoa está sempre relacionada de como ela fica naquele posto. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa encontrar-se segura com ela. Então nós sabemos assim que existem os planos da criação e que existe a evolução. E que o espírito humano é que tem que esforçar-se para conhecer os ensinos, para ele melhorar o grau em que ele se encontra. E que cada um de nós tem um tempo para ter o desenvolvimento. E que tem um tempo também para ter a transformação. E a gente vai tendo assim muitas referências durante a nossa vida daquilo que nós precisamos. Um tempo depois não apresenta mais a qualidade, não apresenta mais as irradiações que o sangue precisa de ter para encontrar-se com aquela condição de ter aquele empreendimento. O esforço é toda a época da vida de cada um. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai tendo essa condição muito importante de nós nos tornarmos aquela condição de sermos orientadores de nós mesmos. Então, para isso, a pessoa tem que estar possibilitando que o seu espírito manifesta. Então, os planos da criação, muito importante assim. Os planos espíritos primordiais 7, já começa no 5º degrau, onde Ismael é o rei sacerdote deste plano, e ele também, numa época anterior, ele educou Abdul-Skrim, depois ele veio como João o Batista, depois ele trouxe também o Apocalipse de João. É bem interessante porque muitas pessoas vão empurrando para frente as anunciações. Então acham assim que esses acontecimentos serão para daqui a tantas décadas. E a gente vai observando assim, as referências que fazem sobre os acontecimentos de tantas décadas depois, a gente vê que já aconteceram. Então, quando a pessoa tem um aprimoramento nos estudos, ela vai vendo assim que na criação vai apresentando sequência das informações. Estuda o livro Na Luz da Verdade.